Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão, né, de webinário nesse mês de maio. Hoje eu tenho o grande prazer, né, de ter aqui com a gente o Hildebrando Garcia, que é de Goiânia, técnico já experiente há mais de 25 anos trabalhando com prótese. Antes de passar a palavra ao Hildebrando, na verdade, para quem está nos assistindo aí pela primeira vez, eu queria deixar alguns recados rápidos e agradecer a presença de todos, né? Muito obrigada mesmo por terem se inscrito. O primeiro recado é que esse webinário ele fica gravado, tá? Então, quem se inscreveu, quem conhecer pessoas que se inscreveram, essas pessoas elas vão receber um e-mail, né, com um link de acesso para assistir a versão gravada. E depois de uma semana, esse webinário também fica disponível no nosso canal, o canal da Culzer, lá no YouTube, tá? Outros recadinhos importantes são que a gente deixa alguns materiais informativos sobre os produtos, principalmente os produtos que vão ser abordados aí durante a aula, né? Então, nessa área de documentos, durante o decorrer da aula, vocês podem baixar, fazer o download e ter acesso a esses materiais, tá? Então, o último recadinho que eu queria dar, ou melhor, penúltimo, é que a gente deixa o microfone dos participantes desligado, né? Então, o microfone fica desativado, mas a gente convida vocês a participarem com perguntas, comentários, então qualquer momento que surgir alguma dúvida, vocês podem escrever no campo perguntas, que aí eu combinei com o Hildebrando que eu vou mediando essas perguntas com ele, tá? Então, eu encaminho essas perguntas para ele. E no finalzinho, já quando tiver terminado o webinário, a gente lança aí umas 2 ou 3 perguntinhas para entender o que vocês acharam sobre o tema, se vocês têm sugestão ou necessidade de alguns temas específicos que a gente possa trazer aí para vocês, tá bom? No decorrer aí do ano que a gente tem, normalmente a gente organiza uns 2 webinários por mês, tá bom? Então, eu agora gostaria de passar a palavra para o Hildebrando, né? Eu vou passar o controle aí de compartilhamento de tela para ele poder fazer a apresentação dele. E vou desligar aqui a minha câmera, tá, Hildebrando? Mas eu estou aqui escondidinha e te dando suporte, se você precisar de alguma coisa. Ok, obrigado, doutora Patrícia. Primeiramente, agradecer a cada um dos colegas profissionais que se dispuseram a tirar um tempo, né, para ouvir a gente, para ouvir a respeito dessa nova técnica, que é o protocolo híbrido. Na realidade, é uma técnica que eu renasci ela, né, porque ela é muito antiga, já alguns profissionais já tentaram implementar o protocolo híbrido, e aí, devido a algumas causas de insucesso, largaram de mão, mas com o advento de novos produtos e novas técnicas aí, a gente verificou que é possível sim fazer essa proposta, esse tipo de trabalho em que a gente faz coroas, injeta coroas de silicato de lítio e a gente cimenta ela sobre uma infraestrutura metálica que é opacificada com opaco cerâmico e faz toda a parte de acabamento gengival com a resina fotopala criativa. Então, a gente tem obtido bons resultados, bons feedbacks, clientes nossos que há mais de 3 anos estão implementando conosco essa técnica e acompanhando, e a gente tem visto que tem tido bons resultados estéticos e funcionais, sabe? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Esse caso aí na tela inicial é um protocolo híbrido superior que nós fizemos, uma paciente bastante jovem, em parceria com o Dr. Fábio Paes, um grande parceiro nosso no início dessa técnica, foi ele até que me ensinou a forma de cimentação das coroas sobre o protocolo para a gente mudar a nossa forma de trabalhar e obter melhores resultados. Então, esse protocolo aí é um protocolo híbrido com coroa de silicato e resina pala criativa foi aplicada na gengiva, a estética vermelha. Então, vamos lá, pessoal.
Então, vou dar início aqui. Então, o que vem a ser o protocolo híbrido? Essa imagem aí, ela é uma luz por trás de um protocolo híbrido que eu fotografei e demonstrando que existe uma infraestrutura reduzida ali, porque nós temos coroas de silicato com a resistência já conhecida por todos, né, nas facetas e coroas de silicato que tem no mercado. Essa gengiva que foi aplicada é a resina Photo Pala Creative, e por baixo, onde estão os pinos aí, são pinos metálicos que têm toda uma infraestrutura apoiada sobre os implantes, só que ao contrário do protocolo feldspático, o estratificado, você pode ver que o formato do pino é mais expulsivo, porque essa coroa tem que entrar e sair. Então, ele não ocupa tanto espaço igual um protocolo estratificado, igual é o de costume muitos fazerem, e não traz tanta sombra de metal para vestibular dos dentes, porque o silicato mascara bem, a gente injeta com pastilhas MT de média translucidez, e o pino não é tão grande para poder transparecer essa sombra do opaco na vestibular dos dentes, ok? Então, isso é o protocolo híbrido que a gente trabalha, coroas de silicato sobre estrutura metálica com gengiva resina Photo Pala Creative. Aí, mais para frente, eu vou falar para vocês a respeito de como que essa adesão, como que a gente consegue essa adesão de forma efetiva e eficaz, uma adesão que os dentes não se soltam. Mais para frente, eu vou estar relatando isso para vocês, beleza? Então, essa é uma foto desse mesmo trabalho. Aquela foto foi para mostrar para vocês a estrutura em si, o que é o trabalho, uma foto mais artística. Essa é uma foto para mostrar a translucidez realmente do trabalho, a parte incisal ali do dente. Existe esse material, ele é fluorescente, a gente aplica o glaze fluorescente nas coroas após a finalização, o glaze convencional de facetas e coroas. Pessoal, estou falando aqui, acho que a doutora Patrícia falou no início, se vocês tiverem alguma dúvida, manda a pergunta para ela que eu paro aqui, porque às vezes passa, e aí a gente vai discutindo o caso. Eu quero fazer uma apresentação aqui bastante participativa, a gente conversar, fazer um bate-papo, e eu contar para vocês a respeito da minha experiência que eu tenho tido aí com esses trabalhos. Então, o que é o protocolo híbrido, o que ele representa para o nosso laboratório hoje? Eu sou um protético de raiz na resina. Eu vim da resina, acostumado a trabalhar com protocolos, prótese total. No meu início, trabalhei muito com PPR, provisória. Então, eu tenho as minhas raízes da resina. Com o advento dos protocolos cerâmicos, a gente viu que começou a crescer muito esses protocolos cerâmicos feldspáticos, cursos, nomes renomados aí, tem renomados profissionais do mercado que dão um curso de protocolos feldspático estratificado, muito bom. Eu fiz curso com o Juvenal, já fiz curso com o Gineton. Então, assim, cursos online, o Juvenal foi presencial. Então, eu aprendi muita coisa, já estratifiquei protocolo cerâmico, já tem trabalhos nossos em boca de protocolo estratificado cerâmico, mas como eu tenho uma raiz na resina, eu não tenho muita experiência em coroas e facetas, apesar de eu já ter feito provisórios em acrílico, eu tive muita dificuldade de estratificar um protocolo completo, porque quem é resineiro, você pega o dente pronto e monta um do lado do outro, faz a estética, plano oclusal, curva de Spee, e cera, acriliza e manda para a boca. Então, a gente não tem tanto domínio a respeito de um conjunto de dentes para você construir tudo isso. Então, eu tive muita dificuldade em construir um protocolo estratificado. Quando eu ouvi falar, eu fiz o curso do Pablo Caetano, quando eu ouvi falar na técnica Matrix, que o Pablo Caetano lançou, achei super interessante dele cimentar as coroas sobre estrutura metálica. Mas aí ele sumiu nessa parte de curso, a gente quase não vê mais ele, e aí eu dei continuidade nas minhas pesquisas a respeito do protocolo híbrido. Então, o que acontece? Eu quebrei muita cabeça para chegar onde nós chegamos aqui no nosso laboratório.
Então, eu agreguei valor ao nosso trabalho, oferecendo esse tipo de trabalho para os nossos clientes, porque hoje o cliente ele procura muito um trabalho de durabilidade e beleza. E hoje em dia tem a questão também de dentes brancos, o paciente quer muito dente branco, então o de silicato, a gente consegue bons resultados e durabilidade, a gente consegue uma boa estabilidade oclusal. Vamos lá, então. Quais são as vantagens e as desvantagens de um protocolo híbrido? Então, eu vou começar para vocês a respeito das vantagens. Se eu estiver indo muito rápido, alguma dúvida, doutora Patrícia, por favor, me corrige. Vantagens. Tá. As vantagens. Maior domínio durante a confecção. Eu acho isso de suma importância, igual eu. Eu vim da resina, eu tenho muita dificuldade de estratificar uma fixa cerâmica. Então, demora, às vezes, horas para estratificar uma fixa cerâmica. O protocolo híbrido não tem esse problema. Porque, primeiro, eu faço a prova com os dentes de resina como se fosse um protocolo de resina convencional. Beleza, isso é normal para todos. Na hora que eu escaneio na nossa técnica aqui, a gente consegue conjugar as duas partes, analógica e digital. Então, quando a gente escaneia esse projeto, a gente transforma isso em coroas de impressas, coroas que vão ser injetadas, tudo desenhado no CAD. E aí, depois da injeção pronta, aí eu vou voltar essas coroas para a estrutura metálica, colar elas com cola, aquela cola em pasta que o ceramista usa para faceta, eu colo elas na posição e jogo cera para mandar para a prova. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com a prova dos dentes. Se aquele dente tiver com a forma inadequada ou cor que o paciente não está satisfeito, a gente vai levar essas peças no forno quantas vezes ainda for necessário para fazer as correções que o dentista está pedindo. Ou seja, maior possibilidade de correção de cores e forma, tanto de dente e gengiva. A gengiva, depois que eu apliquei o Pala Creative, eu posso corrigir quantas vezes eu quiser. Eu posso trocar de cor da gengiva, mandei depois de pronto meu protocolo, o paciente não gostou da cor da gengiva, fiz uma cor escura, ele quer mais claro, fiz claro, ele quer mais escuro, está mostrando muita gengiva durante o sorriso, as papilas, e está incomodando porque está branco demais. Eu posso remover essa gengiva e aplicar o Pala Creative de novo. Então, eu tenho maior possibilidade de correções nas cores e nas formas, tanto gengiva quanto dente. Facilidade de reparo depois de instalado o trabalho. Esse trabalho está em boca. Eu tenho maior facilidade de se fraturar um dente, se fraturar a resina durante uma queda. Já aconteceu de protocolos nossos de resina, o paciente cair, bater a boca e quebrar o protocolo. Você tem que fazer reparo. Como você faz num protocolo de cerâmica, feldspática? Você tem que remover e levar ao forno. Isso é um risco. Todo mundo que aplica cerâmica sabe que depois que o protocolo cerâmico vai em boca, que ele é contaminado, é um tiro no escuro você levar essa peça ao forno. Então, o protocolo híbrido, eu não tenho esse problema. Eu posso fazer reparo nele na hora que eu quiser. Ah, quebrou uma coroa de silicato. Como é que você vai reparar? O dentista faz o preparo, se ele quiser moldar antes ou escanear essa coroa, se ela estiver trincada, não tiver quebrado um pedaço grande. Ele molda ou escaneia, me manda, como a gente faz aqui no fluxo analógico e digital, eu tenho os projetos todos salvos no nosso computador, é só eu ir lá e pegar na biblioteca nossa o dente que quebrou e eu mando imprimir novamente e eu mando para o doutor, ele cimenta com cimento dual direto na boca ou com cimento de resina, à base de resina fotopolimerizada, na técnica que eu vou explicar para vocês. Possibilidade de reembasar, o paciente teve uma perda óssea, uma perda de mucosa muito grande, depois que instalou 2 anos, eu tenho um caso aqui para mostrar para vocês, que teve 3 anos de acompanhamento, e o paciente perdeu muita mucosa, e aí abriu um vão, e é protocolo superior, atrapalha na fala, tem muita salivação, o paciente fica se sibilando, acúmulo de alimento muito grande, então isso incomoda muito o paciente. Como é que você leva um protocolo cerâmico em boca ou no forno para poder reembasar, para poder fazer a acréscimo? Então, como ele é feito com gengiva Pala Creative, eu reembaso com a própria resina Pala Creative. Ah, mas existe a possibilidade de reembasar um protocolo cerâmico com Pala Creative também? Existe, sem problema.
Mas se for para reembasar com a própria cerâmica, aí já é mais complicado. Dificilmente alguém vai se arriscar e colocar essa peça ao forno. Possibilidade de reiniciar tudo a partir da barra sem risco de contaminação a qualquer tempo. Ou seja, eu tive um caso um tempo atrás aí com o nosso parceiro, doutor Rildo Lasmar e doutora Paula. A paciente, durante as provas, o paciente veio do Pará e era muito corrido. Durante as provas, essa paciente tinha uma dificuldade de oclusão correta. Sempre que ia provar, ela mordia uma posição diferente. E a gente instalou o trabalho, só que na hora que foi instalar, a mordida não ficou de acordo com o que a gente tinha registrado, de acordo com o que a gente tinha feito. O que aconteceu? A gente teve que refazer o trabalho. E a paciente foi embora para o Pará, voltou, usou esse trabalho durante um tempo e a gente agendou ela numa data específica para ela retornar com o tempo para a gente refazer as coroas que foram desgastadas devido ao excesso de ajuste e refazer toda a parte gengival, porque a gente ia ter que remover todas as coroas para fazer de novo e cimentar. Então a gente refez todo o trabalho, aproveitou toda a estrutura metálica, não teve que refazer a estrutura metálica, de uma forma que foi possível fazer isso. Por quê? Porque essa técnica me dá essa condição. Então, se fosse um trabalho de zircônia ou cerâmica que foi altamente contaminado, dificilmente ia conseguir refazer esse trabalho sem começar do zero. Talvez aproveitaria o metal, não sei se seria possível, mas eu falo que é uma vantagem que o híbrido tem. Livre de trincas. Por que é livre de trincas? Igual eu falei para vocês, eu já apliquei protocolo cerâmico. Toda vez que o forno sobe, na hora que está descendo, que você faz ou aplicação ou correção, você fica pedindo a Deus para esse protocolo não descer com trinca. Então, assim, é uma luta. Se ele vai 10 vezes ao forno, nas últimas vezes você está, pelo amor de Deus, não aparece nenhuma trinca, não. E quando a trinca sai, você liga para Deus e o mundo, seus amigos, para ver se consegue resolver o problema de uma forma mais simples possível, para não levar o protocolo ao forno em alta temperatura e ele sai todo quebrado. Então, assim, para quem é ceramista, que aplica os protocolos, é um desgaste muito grande, um desgaste psicológico de toda vez ter essa luta. Claro que existem materiais novos no mercado, cada vez a cerâmica vem evoluindo mais, isso é muito bom para todos, para toda a técnica, para a evolução da odontologia. Mas, enfim, eu estou falando que o protocolo híbrido, nesse ponto, é uma vantagem. Resistência flexural maior. O que é a resistência flexural? O metal, ele tem uma resistência à pressão maior do que, por exemplo, comparado à zircônia, que é altamente friável. Então, se eu tenho um cantilever longo, então eu tenho uma resistência maior do metal, que é a minha infraestrutura, de não fraturar durante a utilização desse paciente. Então, qualquer desadaptação que tiver no trabalho, durante a moldagem, não ficou totalmente fiel a posição dos implantes. A pessoa que faz na técnica de zircônia, ele cimentou de forma passiva no modelo os componentes, os cilindros de titânio. Então, mas se no modelo está passivo, mas na boca deu alteração, essa estrutura de zircônia provavelmente vai se fraturar com rapidez, porque ela não suporta torção, nenhum tipo de flexão. Já o metal, que é um material que é utilizado há décadas e décadas, a gente sabe que ele é mais resistente. Claro que isso não é benéfico, você ter desadaptação do metal, mas eu só estou querendo dizer que ele é um material que tem mais resistência flexural. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu coloquei coroas de silicato em cima de uma estrutura metálica que é mais maleável e cimentada com resina fotopolimerizável. Então, agora nós vamos para as desvantagens do protocolo híbrido, beleza? Após a cimentação das coroas, no protocolo, eu estou confeccionando o meu protocolo híbrido. Após a cimentação, não tem mais como eu voltar ao forno para fazer correção das peças. O que eu estou querendo dizer? Eu fiz o meu projeto em resina com dente de estoque, mandei para o meu cliente, ele aprovou, eu imprimi as peças, se ele quiser eu mando as peças impressas em resina calcinável para ele provar, eu uso a resina da Acusa, a Dima, aí eu mando. Depois de injetado as peças em dissilicato, eu mando novamente para mais uma prova. Eu estou com um par de protocolo aqui que chegou ontem, híbrido, que foi após a prova, e eu ainda estou fazendo uma correção na linha média que ficou levemente inclinada, porque os dentes estão colados em cera. Depois que eu falei com o doutor, eu tive cerca de 4 provas
e ele me falou, tá ok, pode finalizar, aí eu vou partir para a cimentação da peça. Se eu partir para a cimentação da peça, a partir desse momento eu não tenho mais como levar a peça ao forno. Se eu levar ao forno, eu tenho que, toda a cimentação ou parte gengival que eu já tiver feito, eu tenho que destruir para eu corrigir as peças. Então, a possibilidade de voltar ao forno existe, mas eu tenho que tirar todas as peças que foram cimentadas. Já o protocolo estratificado, não. Você pode voltar ao forno depois de ter aplicado gengiva. Então, é uma desvantagem do protocolo híbrido você não ter como alterar o dente depois que você cimentou na estrutura metálica. Outra desvantagem, que teoricamente é uma desvantagem devido à comparação de material, mas que para mim não tem problema, a gengiva é resina foto, não é uma cerâmica. Então, se você falar que a cerâmica é um vidro e a resina foto é um compósito de resina, então, quimicamente, a resina é inferior à cerâmica, sem dúvida. Mas eu não vejo desvantagem para o meu uso devido a tantas vantagens que eu tenho. Outra desvantagem é que a translucidez de um protocolo híbrido, que são coroas de silicato, a translucidez é menor do que um protocolo estratificado. Mas, se o estratificado for bem feito, porque o cara, para fazer um protocolo estratificado bonito, translúcido, com mamelos, halo incisal, de forma que você olha para aquele trabalho e fala assim, rapaz, mas que trabalho bem feito, tem que ser um cara muito bom. Então, não é todo mundo também que consegue um bom resultado num protocolo estratificado, beleza? Então, essas são as desvantagens e as vantagens. Caso tenha alguma dúvida, vou passar para o próximo. Então, toda técnica... Posso continuar, doutora? Pode sim. Estava tudo atrapalhada aqui para ativar meu microfone. Tá, beleza, obrigado. Então, pessoal, é o seguinte, toda técnica, quando ela é implementada, ela precisa ser testada. Então, durante os meus testes do protocolo híbrido, eu tive erros e acertos, com certeza. Não vou falar para vocês que eu tive só acertos, porque nenhuma técnica é possível isso. Você tem erros e acertos. Mas eu precisava testar. Se eu queria algo novo, sair do, como se diz, do meu comodismo, do status quo, vamos dizer assim, que eu estava acomodado, eu precisava testar. E para isso eu corro riscos. Fui criticado sobre a técnica, em grupos. Então, mas eu aceitei essa proposta e segui em frente. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns erros que eu cometi no início dessa técnica para que vocês não cometam esses mesmos erros. Não façam dessa forma. Qual que é? Os meus erros, os primeiros trabalhos lá, cerca de 4 anos atrás. Existia uma resistência, eu tinha medo de usar. Eu já conhecia o Pala Creative, eu já tinha usado ele para estratificar prótese total, mas eu tinha medo de utilizar ele no protocolo híbrido, tanto a não conhecer bem o produto, quanto a dificuldade, às vezes, que eu tinha de aplicar, porque eu era acostumado a aplicar resina termo, então eu tinha medo de usar esse produto. E para mim o custo era muito mais barato, a resina termo também, que era muito mais barato, eu uso isso todo dia, então sou bem acostumado, domino. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um protocolo híbrido com coroas em silicato, superior e inferior, é o par. Então aqui eu cimentava todas as coroas, eu fazia um pino fino e cimentava todas as coroas com resina termo. Com a muralha, levava na panela, polimerizava a cimentação, tirava a muralha e depois estratificava no pincel, na técnica de levar na panela. Estratifico tudo com líquido próprio para isso e levava na panela para polimerização. Beleza, o trabalho ficava muito bonito. Vocês estão vendo aí que dá um resultado fantástico. A resina, ela é bonita, fácil de trabalhar, eu gostava muito. Tem aí mais um trabalho que foi feito, ó. Esse de cima aí, o primeiro, é cera. Eu mandei para cera, ou para a prova, desculpa. Mandei para a prova. Depois chegou, foi aprovada a prova, a gente conferiu, tudo ok. Eu estratifiquei esse do meio aí, foi estratificado, ainda não está polimerizada essa resina. E o último protocolo, ele está polimerizado e polido. Então, eu tenho esse passo a passo. Aí, essa foto à sua direita é mostrando a beleza do dissilicato, da coroa em silicato, da textura que a gente consegue. E da translucidez devido à maquiagem, né?
Então, a gente consegue bons resultados. Mas isso é um erro. E mais um último trabalho que eu vou estar mostrando para vocês, mostrando que realmente eu fiz muitos trabalhos, eu fiz cerca de 10 protocolos nessa técnica durante quase um ano. Por que que eu errei? Por que que é errado utilizar essa técnica? A coroa de silicato, ela não tem adesão química com a resina à base de metilmetacrilato. Ela só tem adesão mecânica. Quando eu terminava esse trabalho, as coroas estavam travadas, mas por adesão mecânica. Devido a eu fazer uma coroa oca e os pinos, eu passava o disco nele criando fresas. Aí quando eu cimentava com a resina termo, ele tinha um travamento interno na coroa e um travamento no núcleo metálico que tinha na estrutura. Só que aconteceu algumas vezes, isso foi quando eu resolvi acabar com a técnica, eu liguei para o doutor e falei, não faço mais enquanto eu não resolver esse problema, porque eu ia perder credibilidade no mercado se eu continuasse fazendo. O que aconteceu? Com o tempo, esses dentes começaram a se soltar da resina. Durante a oclusão, mastigação do paciente, os dentes começaram a se soltar. O disilicato, depois dele cimentado, ele é altamente resistente. Mas quem trabalha com ele sabe que se o dentista colocar em boca sem cimentar, o paciente fechar, ele fratura, porque ele ainda não está cimentado. Então, quando começou a soltar essas peças do protocolo acrílico, que era a base de acrílico, as peças começaram a fraturar. E aí eu comecei a arrancar os cabelos no laboratório, porque eu tinha soltado cerca de 10 protocolos no mercado e eu ia ter que refazer para não deixar meu nome ir para o chão. E aí eu comecei, na hora que eu vi começando a acontecer, eu entrei em contato com os meus clientes e falei, pode me mandar de volta que eu vou remover todas as coroas e vou utilizar a técnica certa agora. Aí foi quando o doutor Fábio Paes e o doutor Alisson Valadão me orientou a utilizar a nova técnica que eu passei a usar. E aí essa técnica eu comecei a acertar. Então aqui são protocolos à base de silicato, mas com resina fotopalacriativa. Olha a naturalidade que a gente consegue nesse trabalho. Olha a textura, a beleza, a cor intrínseca que vem da eminência de raiz, a vascularização, isso tudo aí agora já são os acertos. São técnicas utilizadas com resina palacriativa. Então, pessoal, não cometam o erro que eu cometi de usar resina termo, de jeito nenhum, porque vocês vão sofrer e vão queimar com os seus clientes. Vai logo no que dá certo. Aí, o resultado de mais um protocolo híbrido, isso é palacriativo na parte gengival. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos que a gente instalou. A nossa cliente, doutora Juliana Inácio, foi uma grande parceira que a gente também começou a desenvolver essa técnica com palacriativo. Agora eu vou contar para vocês o segredo dessa técnica que você não pode deixar de utilizar para você não ter dor de cabeça de solta de dente e começar os trabalhos voltarem e você ter retrabalho de refazer tudo ou devolver o dinheiro para o seu cliente. Adesão. Qual que é o segredo da adesão? É a mesma adesão que os dentistas fazem ao cimentar cimentas e coroas de silicato em boca. O dissilicato ele é um compósito cerâmico, assim como as facetas. Existem estudos de que, através de alguns componentes químicos, é possível construir uma união química entre a cerâmica e esse material de cimentação, porque existem 3 camadas. Aqui é a faceta, no meio é o cimento e aqui é o dente. Então, eu estou colando cerâmica no cimento e o cimento no dente. Então, o que cola realmente é o cimento, mas eu preciso criar uma camada de adesão química no meu compósito cerâmico aqui. O que é o protocolo híbrido? Coroa em dissilicato, cimento, estrutura metálica opacificada com opaco cerâmico. Então, eu tenho 2 compósitos cerâmicos, porque eu revesti toda a minha barra metálica, que não é mais metal, mas o que está na superfície se tornou cerâmica por causa do opaco cerâmico. Então, eu tenho que colar 2 compósitos cerâmicos, dissilicato com feldspática. Então, eu preciso criar um agente de união para poder unir quimicamente esses trabalhos. Então, vamos lá. O que eu preciso? Unir dissilicato, a estrutura metálica, com resina fotopolimerizável. Qual que é o cimento que eu utilizo hoje? Existem 2 formas de cimentar dissilicato. Cimento dual, que você cimenta e ele
e ele age de forma autopolimerizável, você não precisa fotoativar, só que o seu tempo de trabalho é muito reduzido. Então, o que eu descobri? No protocolo híbrido, eu utilizar cimentos dual, para mim, não compensa, porque enquanto eu estou cimentando o molar, o meu central já polimerizou, já ativou. Se eu precisar fazer alguma movimentação, algum ajuste no fechamento do articulador, eu não tenho mais como movimentar esse dente. Eu já perdi trabalho por causa disso, tem que remover tudo, porque eu fui fotoativar dente a dente. Na hora que eu cheguei nos dentes finais, tinha ou diastema ou então o ponto de contato estava tocando e eu não tinha mais como empurrar aqueles dentes anterior, porque eu já tinha fotopolimerizado. Então, esse tipo de cimento não é válido. O único cimento que é bom é a resina fotopolimerizável, que é a técnica termomodificada ou de alta fluidez, é a que eu uso. Então, você não fotoativa, você não cimenta nenhuma das peças enquanto você não tem todas em posição correta e você checa a oclusão para ter certeza que você não errou na sua cimentação. De onde que eu trago a minha base científica para poder falar que essa técnica é válida? É a mesma que o dentista traz no caso da cimentação das facetas em boca. Assim, o grande nome, a pessoa que é muito referida aqui no Brasil, que eu consultei essas pessoas que me ensinaram, é o Pascal Maggini, a técnica, protocolo de cimentação do Pascal Maggini. Todo dentista sabe como que é essa técnica e acredita nessa técnica. Essas coroas aí, que é capa do livro dele, são coroas em silicato cimentado sobre dente natural. Então, você não vê divisa, você não vê infiltração ali. Então, essa técnica é válida, eu não estou inventando nada, eu só estou juntando alguns materiais e utilizando técnicas de cimentação que já existem, que são consagradas no mercado. Então, vou falar brevemente aqui para vocês a respeito do condicionamento da superfície cerâmica. Então, o que eu preciso? Eu preciso criar, tanto no meu opaco cerâmico que está sobre a estrutura metálica e na minha coroa de silicato, eu tenho a necessidade de uma ligação micromecânica. Como que eu vou criar isso? Um condicionamento ácido com ácido hidrofluorídrico. Então, eu preciso aplicar ácido, é aquele rosa, que é o ácido para cerâmica, que os dentistas usam no consultório, para criar essa união química. Depois que eu aplico esse ácido, aí lá na forma de trabalhar, na bula do ácido, tem quanto tempo você tem que deixar, tem tudo passo a passo lá. Não vou falar aqui para a gente não perder muito tempo com isso. Então, depois de você aplicar o ácido, lavar, soprar com ar livre de óleo para secar a peça. Aí você vai silanizar essa peça para você efetivar essa cimentação. Ou seja, para se obter uma adesão mais efetiva das porcelanas feldspáticas, que o livro dele fala sobre isso, sobre cerâmicas feldspáticas, é amplamente reconhecida e comprovada cientificamente. Ou seja, existem estudos e estudos a respeito disso, eu não estou inventando nada. Em síntese, é a preparação da superfície através do ácido, silanização, adesivo e cimento. Beleza? Então, aqui tem um videozinho bem rápido, de 30 segundos, mas vou colocar ele para rodar aqui, é só para mostrar para vocês essas coroas. Elas não estavam cimentadas e logo em seguida elas estão cimentadas. Então, ó, aqui as coroas já foram para a prova, aí voltou e a gente está preparando essas peças para cimentação. Você vê que lá de fundo, ó, tem o ácido, o silano também está por ali e a resina de cimentação. Aí eu estou no vídeo, foi uma postagem que eu fiz, que eu explico a respeito da asperização da vestibular e da palatina dos dentes e os pontos de contato, para onde a resina que eu vou construir o meu perfil do dente, ali o contorno gengival, eu ter adesão também, não somente internamente na coroa, mas toda a extensão externa da coroa, eu preciso ter adesão para que fluidos, resto de alimento, não entre a coroa de silicato e a resina, que é a resina foto, que é a que eu utilizo hoje. Beleza? Aqui são alguns produtos que a Cuser desenvolveu para agentes de união. Ali, o Pascal Maggini, ele fala sobre como você proporciona a adesão efetiva. É o ácido silano
e adesivo e o agente de união em si, que é o cimento, que é a resina foto que eu utilizo. A Cuser desenvolveu alguns produtos que você não precisa comprar ácido, adesivo, ela já vem com esse material pronto. Aqui, no caso, eu estou apresentando para vocês o Zirconia Bond e o Metal Bond. O Pala Creative pode ser aplicado sobre esses materiais também. Beleza? Para fazer correção, fazer aplicação, eu já fiz aplicação em fixa de zircônia, que o colega não queria aplicar cerâmica, aí ele me mandou, eu apliquei Pala Creative em cima. Então, existem esses dois materiais no mercado disponíveis para isso, metal e zircônia. E eu testei durante um bom tempo, utilizei o Cerâmica Bond, vocês veem aí que esse trabalho foi tirado dessa foto hoje. O Cerâmica Bond aí, ele saiu do mercado, eu não vou nem falar para vocês procurarem, porque a Cuser descontinuou ele. Pode ver aí que o Mário, que é o nosso ceramista, escreveu que está acabando, e aí a gente vai voltar à técnica convencional do Pascal Maghini, que é esse material aí, ó. Essas peças estão sendo injetadas hoje, está ali no forno, tirei essa foto também. Aqui, à sua esquerda, você vê o ácido fluorídrico aqui, ó, que é o ácido próprio para porcelana, esse rosinha. Então, o ácido para a gente utilizar é o rosa, não é o azul. Com a tampa lilás aí, você tem o silano, depois de aplicado o ácido, deixa por 20 segundos, lava em água corrente, usa luva para não trazer irritação. Aí você, depois de lavado e seco com ar livre de óleo, você aplica o silano. Ele é altamente volátil. Depois de aplicado o silano, você espera secar e aplica o adesivo. A gente usa esse da 3M, que ele é livre de água, porque a água ela causa bolhas na cimentação e atrapalha a eficácia da cimentação. Então, a gente compra um adesivo ele é adesivo puro, ele não tem água na sua composição. E para a cimentação das peças, a gente usa essa Z100, que é altamente fluida, a gente coloca a peça em posição e cimenta com ela e fotopolimeriza depois que todas as peças estão em posição correta. Então, pessoal, está aqui o Pala Creative. Depois de feita a cimentação, eu começo a aplicação do Pala Creative. É um kit que vem uma pasta concentrada, que é para bloquear o opaco cerâmico. É o GAN, é uma massa bastante consistente, e vem outras massas fluidas nessas cores que estão aí, o white, polar, que é o azul, marrom, black, pink e red. Então, você tem essas cores disponíveis para você fazer a massa, a pintura que você quiser. Você pode, depois que acabar o seu kit, algumas bisnagas, você pode comprar o Pala Creative a reposição, que é uma seringuinha, uma seringa de 3 gramas, você não precisa comprar o kit todo novamente, você compra só a reposição. Então, você tem essa facilidade de não ter que comprar, vou comprar outro kit, mas eu tenho coisa que eu nem usei. Então, você compra só a reposição, beleza? Está aqui um protocolo híbrido caracterizado com Pala Creative, você vê aí na eminência de raiz, um tom mais amarelado, mais esbranquiçado, porque tem pouca vascularização ali. Entre os dentes, entre as raízes, mais arroxeado, eu consigo sair através do pink, que é o fluido. A eminência de raiz, eu misturo o branquinho com o rosa pink e faço a cobertura com o GAN. Você tem que caracterizar o protocolo híbrido tudo intrinsecamente. A última camada, eu sempre coloco a GAN em toda a extensão do protocolo para selar esse protocolo e proteger ele. Eu não uso resina fluida que vem no kit ou qualquer outra resina fluida para selar, para fazer o selamento. Todo envolvimento do protocolo híbrido, desde a papila até do outro lado na outra papila, é feita com resina GAN, porque ela é mais consistente, mais fácil de você trabalhar e dar forma na sua escultura. Você está vendo o freio aí, ó, um branco suave. O GAN vamos dizer assim, que é um rosa médio, o GAN. Ele bloqueia o que está por trás. Então, você tem que fazer uma caracterização mais superficial e depois vir com a fina camada de GAN. O GAN também você compra a reposição. Esse aí é o nosso cemitério de resina Pala Creative. Coloquei esse nome porque estão todas vazias. Eu vou falar para você quantas resinas eu gasto para fazer um protocolo híbrido. Se for um protocolo grande, vou voltar aqui, ó, esse protocolo ele é médio, ele não é grande. Você vê que ele tem uma área gengival grande, mas ele não é tão grande, ele não é tão alta a dimensão vertical.
eu gasto em torno de uma bisnaga de pala criativa para um protocolo híbrido. Quando é muito extenso, eu não faço uma barra muito fina para eu gastar menos resina pala criativa. Eu deixo cerca de 2 milímetros de espaço para poder aplicar o pala criativo. Então, como eu recubro vestibular e palatina ou lingual, então eu gasto um tubo, uma bisnaga de GAN em cada protocolo híbrido. Se for grande, 1,5. Se for aqueles pequenininhos, que é a dimensão vertical, você tem pouco espaço de trabalho, praticamente é só papilha, eu gasto meia, mais de meia um pouco. Então, eu coloquei uma média de uma bisnaga de GAN para cada protocolo híbrido. Então, aqui, eu pedi para o pessoal contar essas bisnagas aí antes da gente começar, deu 92 GAN. Então, eu colocando uma média de um protocolo para cada bisnaga, eu já fiz, nesses 3 anos que eu passei a utilizar essa técnica de cimentação com resina foto, eu já fiz cerca de 92 protocolos. Agora eu vou te falar quantos que retornaram por problema da resina ou infiltração. Nenhum. Retornou para a gente fazer reparo, fazer reembasamento, coroa fraturada, a gente trocou e cimentou de novo. Mas se eu te falar que houve se desse errado essa técnica, eu não estava investindo tanto igual estou investindo em tantas resinas que a gente já investiu e já comprou e continua oferecendo aos nossos clientes. Esse aqui, ó, comprovar isso, eu tenho um protocolo híbrido instalado em parceria com o Dr. Hildo e a doutora Paula, que ele está em boca há 3 anos. Prova disso é que esse protocolo já teve reabsorção óssea, já está começando a mostrar as espiras ali, a rosca do implante. Ela tirou essa foto assim que o paciente retornou, então esse paciente estava precisando de uma limpeza, você vê que ela está precisando de uma limpeza na região das papilas, mas ela tem uma excelente higienização, apesar dele estar um pouquinho escurecido, mas ela tem uma excelente higienização, você não vê tártaro, você não vê acúmulo de sujeira em nenhum lugar. Então, tem 3 anos de acompanhamento. O que a gente pode fazer nesse trabalho? Ela pode remover e me mandar, eu vou fazer uma asperização na região gengival, vou aplicar o adesivo direto, nesse caso eu não preciso aplicar ácido, porque não, a área basal do protocolo é resina pala criativa. Eu não tenho cerâmica ali, então eu vou fazer um desgaste, limpar a superfície com vapor, com jato de vapor, aplicar o adesivo direto e aplicar a resina forte para poder reembasar esse protocolo, para ele parar de ter acúmulo de alimento e passagem de ar. Então, por isso que eu defendo essa técnica e acho que ela é tão válida e tão benéfica, porque você pode fazer reparo depois de 3 anos do trabalho estar em boca e contaminado. Isso aqui é o feedback dela, falando para colocar em prova o que eu estou falando. Você vê que a foto está logo acima, nome do paciente eu apaguei, fotos de acompanhamento, trabalho instalado, 18/3/2020. Ou seja, feedback muito bom, o trabalho está em boca. Se ela quiser remover para a gente reembasar, é só me mandar que eu reembaso. Aqui mais um trabalho também da doutora Paula e do Dr. Hildo, com 2 anos de acompanhamento. Esse aqui já não teve retração gengival muito grande, não tem necessidade de reembasamento. O trabalho está excelente, limpo, sem nenhuma mancha de infiltração entre as resinas, nenhuma coroa se soltou ou amoleceu. Está aí o mesmo trabalho, a gente fez tanto o superior quanto as fixas posteriores e inferiores, é outra facilidade do protocolo híbrido. Se você vai fazer a boca total inferior de silicato, facetas, e o superior vai ser um protocolo híbrido, um protocolo cerâmico. Dificilmente o ceramista vai conseguir acertar a cor do protocolo estratificado com a cor das coroas das facetas inferiores. Então, vai haver uma certa dissonância aí, porque estratificar é diferente a cor das facetas que vão ser cimentadas sobre dente. Então, hoje a gente faz muito isso, protocolo híbrido no superior, e quando o paciente tem igual aí de pré a pré ou canina a canina, a gente faz facetas com as mesmas cores de pastilha que a gente fez no superior no híbrido, e as coroas sobre implante nos posteriores, que é a região que tem mais perda de dente. Então, 2 anos de acompanhamento, está aí também o feedback da doutora Paula, paciente tal. Esse trabalho foi instalado em 19/1/2021. Show de bola, a gente agradeceu o feedback dela, está tudo sob controle, não tem nenhum problema. Está aí demonstrando para vocês alguns trabalhos que nós fizemos, estética muito bonita, os resultados que a gente consegue com esse trabalho. Só hoje aqui no laboratório a gente tem esse trabalho aqui para cimentar, a estrutura metálica opacificada. Vocês não conseguem ver direito, por causa está dando um reflexo, mas a gente está com esse trabalho aqui,
Estou com outro trabalho aqui, porque está esperando eu terminar essa apresentação para eu fazer a cimentação. A luz está apagada, não tem problema. Eles estão todos com resina foto aqui dentro para eu poder remover e cimentar dente a dente sobre essa estrutura metálica, opacificada, opaco cerâmico. Já foi condicionamento ácido, adesivo, silano, tudo. Depois que a gente cimentar o superior, checar a oclusão com o inferior ainda está em cera. Aí a gente vai remover o inferior e cimentar o inferior. A gente só cimenta o inferior depois que cimenta o superior para não perder a oclusão. Então está aqui, assim que terminar a apresentação. Então hoje, em andamento no nosso laboratório, só hoje tem 3 protocolos híbridos para a gente poder dar andamento, fora os outros que ainda estão para a prova e fase final. Está aí, esse trabalho também já tem mais de 2 anos, é um paciente dos Estados Unidos. Ele já voltou aqui para poder fazer a revisão, o trabalho está íntegro, a doutora Juliana Inácio que acompanha. Então, a gente tem implementado, olha o resultado que a gente conseguiu com esse trabalho, o paciente ficou muito feliz, muito satisfeito. Naturalidade, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez nessa técnica, muito bacana. E é isso, pessoal, muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, doutora Patrícia, fica à vontade. Desculpa a rapidez aí, porque nosso tempo é curto, às vezes eu falo sem parar, mas muito obrigado. Você está com a palavra. Imagina, obrigada, Hildebrando, obrigada. A Gabriela mandou uma pergunta. Tem foto da parte interna do protocolo para mostrar, Hildebrando? A parte interna, vê com o Mário se tem algum protocolo lá finalizando. A parte interna, eu vou ver se eu pego um trabalho aqui. O pessoal vai pegar ali para mim, eu estou no laboratório. A parte interna é a mesma da parte vestibular. Aqui, ó, esse trabalho está em execução. É outro trabalho que está em execução. Não sei se dá para vocês verem aí. Travou minha câmera. Olha lá, a parte interna. É um protocolo convencional. Só porque essa resina interna aqui, ela está esperando. Esse protocolo aqui, ele está parado. Foi aplicada uma primeira camada, que é a camada de caracterização, eminência de raiz, vascularização e escurecimento entre as raízes. Então, aqui foi feita a primeira camada de pigmentação. Aqui está esperando eu sentar ali e fazer a segunda camada, que é a última camada de GAN, em que eu vou simular gengiva inserida, vou simular casca de laranja se eu quiser, apesar de reter muito alimento, mas, enfim, isso aí não tem... Então, é isso aí. A parte interna é a mesma coisa da parte vestibular, não tem muita diferença, não. A diferença é que a gente trabalha mais na vestibular para dar mais estética, né? Mas a gente trabalha a parte palatina de forma que dê mais conforto ao paciente. Eu não faço rugosidade palatina, aquela na região de canina ali, eu não faço rugosidade porque acumula resíduo e o paciente começa a passar a língua sem parar ali, às vezes até fere a língua. Então é isso. E o Hildebrando, eu acho que é a parte interna que fica em contato com a mucosa da... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Você tem algum aí que tem como mostrar a área basal? Aquele ali eu não posso remover, porque eu só removo ele depois que eu finalizar a aplicação da gengiva. Então, por enquanto, eu não posso remover ele, porque eu coloco o Zeta Labor dentro dos orifícios dos parafusos, para na hora que eu vou cimentar as coroas com resina foto, a resina não entrar dentro dos orifícios e travar os parafusos. Então, eu só vou poder mexer nessa parte basal do protocolo depois que eu aplicar toda a parte vestibular e palatina para eu poder remover e fazer o complemento na área basal. Mas o que acontece? A dúvida dela é, a parte da mucosa, ela é de resina, metal ou, igual o pessoal que faz em zircônia, deixa a zircônia exposta? Ela é toda revestida em pala creativa. Eu começo a aplicar pala creativa nas papilas por vestibular, faço toda a aplicação vestibular, passo na área basal, ali em contato com a mucosa, e vou para a palatina lingual. Então, eu abraço toda a estrutura metálica com resina pala creativa. Por isso que se eu quiser reembasar um protocolo desse, eu só asterizo, lavo, dou um jato de vapor, aplico adesivo e aplico pala creativa de novo. Porque ali na área basal é pala creativa. É como se fosse um protocolo de resina. É tudo rosa ali, é pala creativa. Uhum.
ela colocou também que gostaria de ver a barra, mas aí eu acho que se você não tiver a imagem agora, o que eu sugiro é que você tenha o teu Instagram, né, e o Debrando, e de repente ela pode se comunicar com Tem você, você pode vários ali mostrar. postados. Só um minutinho que eu tenho a barra aqui também. Eu tenho a barra opacificada, Você me dá, tem. me dá aquele que a barra está sem opacificar, está com L. Está com L. Tem uma outra barra que a gente não opacificou. Ó, essa barra, ela está na cor de dente porque eu uso opaco cerâmico de cor de dentina. Me dá isso aí também, por favor. Pode me dar aquela lá. Essa aqui é uma barra de protocolo híbrido, que ainda não foi opacificada, a gente está trabalhando. Essa aqui está sendo feita a parte de usinagem, a gente está em cima do índex. Então, a gente tem barras cruas, sem opacificar. Então, essa é a anatomia da barra, pinos expulsivos, para poder entrar e sair a coroa, e um mínimo de cimento possível. E também eu economizo na pastilha de silicato, porque se eu fizer um pino muito fino, eu vou ter que fazer coroas extremamente volumosas. Então, eu vou gastar muita pastilha. Geralmente, eu gasto um tubo de pastilha de silicato para um protocolo. São cinco pastilhas que eu gasto. Então, aí depois da barra tá assim, ó, crua, adaptada, passiva, foi provada, não tem que cortar, não tem que soldar, a gente aplica o opaco cerâmico. Essa aqui já está opacificada. Depois de opacificar, aí eu venho, aí eu coloco as coroas de volta, mando para a prova com cera. Depois que volta da prova e a prova é aprovada, aí eu venho e cimento elas. Aí eu faço condicionamento ácido, silanização, adesivo e cimentação das coroas com resina fotopolimerizada fluida. Fluida, sim, não é fluida, é com maior fluidez, que é no caso da que a gente usa para a cimentação que eu mostrei aqui. Se tiver mais alguma dúvida? Na verdade, eu estou até respondendo para ela, porque ela está falando que é difícil de visualizar, né? No Instagram Imagem assim. a imagem é mais nítida. É isso que eu estou falando para ela, para dar uma olhada no Instagram, que você tem bastante fotografia postada de caso clínico e tudo mais, né? E aí eu também só queria te falar que o Walker Angeloni, ele entrou, mas ele estava na estrada e aí caiu a conexão dele, ele não conseguiu Opa, é um retomar e ele me prazer. mandou um WhatsApp. O Alck é um prazer, uma referência para a gente, ensina muito a gente. Muito, E é aí um prestígio ter ele assistindo nessa apresentação. Obrigado, ele Alck. me mandou, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele vai ter que assistir a aula gravada porque caiu a conexão dele da internet quando ele estava na estrada, mas ele te mandou um abração, viu? Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Então, eu acho que a gente não tem mais perguntas. Queria te agradecer de novo, viu, Idebrando, por prontamente aceitar e estar com a gente hoje. A gente sabe da tua correria aí no laboratório, você não para, né? Obrigada a todos que fizeram aí a inscrição, que estão aqui conosco até o finalzinho da aula. E mais uma vez, lembrem-se que a aula depois fica gravada, quem quiser assistir de novo vai ser super bem-vindo, tá? No finalzinho agora da aula, a gente deixa essas 2 ou 3 perguntinhas para vocês nos dizerem o que vocês acharam sobre o tema, se tem algum tema de interesse para vocês. E gostaria de me despedir, deixar um forte abraço para todos, um excelente finzinho de tarde, né? E fiquem todos bem, tá bom? Um abraço para todo Muito mundo. obrigado, doutora. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.